Olá, meus amigos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, estamos tendo mais essa rica oportunidade, podendo falar da palavra de nosso Deus, se alimentar com a palavra de Deus. E esses dias o Senhor ministrou fortemente no meu coração, né? Eu fiquei meditando nesta palavra, oração. E eu fiz um estudo aqui básico, porque, igreja, eu acredito assim, nós precisamos, pelo menos do básico, da base de nosso Deus, para que a gente possa, né, ter conexão com Ele, né, poder ter uma intimidade com Ele. Então nós precisamos saber o básico da oração. E hoje aqui eu separei um estudo muito breve, né, muito direto, para que tire ou sane qualquer tipo de dúvida que você tenha a respeito de oração. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fique até o fim, pois vai ser muito edificante para a tua vida. Vamos lá. Pessoal, oração. Você sabe qual é a real importância de mantermos uma vida de oração? Se eu te perguntar, você sabe me responder? Se eu te perguntar, você sabe o real poder da oração? Você sabe qual é o poder que uma oração tem? Quando você está clamando ao Senhor? Hoje nós vamos conversar sobre isso e você vai ver quão profundo é. Amém? Olha só, quantas vezes nós já ouvimos, ou até nós dissemos, né, agora só podemos orar. Quando está numa situação crítica, nós falamos, né, agora só podemos recorrer à oração. Né? Orar parece ser o nosso último recurso, não é verdade? Quantas vezes, quantas expressões nós já vimos ou participamos, agora só me resta orar. Então, uma coisa que só fazemos quando não temos mais esperança, expectativa, capacidade, não é verdade? Mas a verdade, igreja, a oração é a nossa maior força, a nossa maior arma que nós temos, é muito poderosa, amém? Então aqui pela palavra de nosso Deus, a gente vai ver tudo a respeito de uma oração, do fundamento da oração, do poder da oração, da eficácia da oração ao nosso Deus, amém? Então, olha só, Tiago 5, abre sua Bíblia se você estiver acompanhando comigo aqui na Bíblia, Tiago 5, a partir do verso 13, olha que diz a palavra de nosso Deus. Algum de vocês está passando por dificuldades? É uma pergunta. Então ore, é uma resposta. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Olha só, chame o presbítero, alguém que tem unção do Senhor, né, na igreja, e que venha e orem sobre eles, unja ele com óleo em nome do Senhor. E essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Amém? E se cometeu algum pecado, ele será perdoado. Olha o poder da oração, igreja. Amém? Você está passando por alguma dificuldade? Quem não passa por dificuldade? Então ore. Ore. É o resultado mais precioso que podemos ter mediante as dificuldades. Mais eficiente, mais poderoso. Independente do que você esteja passando, ore. E você tem que ter a certeza, a convicção que Deus vai entrar na sua causa e vai te dar vitória. Amém? Então aqui a gente está vendo claramente, né, que a palavra de Deus está nos instruindo. Amém? E olha só, a partir do verso 17 do mesmo capítulo, que a palavra diz. Fala assim, olha, Elias era um humano como nós, como eu e você. Era um humano. E, no entanto, quando ele orou insistentemente, fervorosamente, para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Estamos falando de Elias. Elias, quando chamou Acabe, ele falou assim, Acabe, mediante a minha palavra, porque eu estou no Senhor, não vai chover durante 3 anos e meio. E não choveu durante as palavras que saiu da boca do profeta. E depois que passou esse período, através da palavra do profeta, ele profetizou que ia chover. E choveu. Amém? O poder da oração. Glórias a Deus. Então, pessoal, você não precisa ser alguém muito espiritual, né, para orar e receber uma resposta. Claro que não. Inicia no básico. Amém? Inicia. Faça um propósito. Inicia. Tome uma postura. Dá o primeiro passo. Traga como prática na sua vida uma vida de oração. Uma vida de intimidade com Deus que você vai buscar o Senhor através da oração. Amém? Então não precisa ser muito espiritual, não precisa, né, ser aquela pessoa fervorosa, porque esse é o propósito. Mas de início, igreja, sabemos que é difícil manter. Então tem que ser gradual. Você tem que dar o primeiro passo. Amém? E você vai ver a resposta de Deus mediante as suas orações. E você vai pegar o gosto, o prazer. E nunca mais você vai viver sem a oração. Amém?
Então, Elias, ele era uma pessoa normal como nós, igreja. Munido de sentimentos, de emoções. Ele se frustrou demais, ele chorou demais, ele sofreu demais. Ele quis a morte. Mas ele era um homem que tinha oração. Ele era um homem que buscava a face do Senhor. E o Senhor respondia a ele. Amém? Então, olha só que bênção. Agora vamos para Josué, sucessor de Moisés. Josué 10, a partir do verso 12. Olha só. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Ajalon. Pessoal, Josué estava numa batalha contra aqui os amorreus e eles estavam vencendo essa batalha. Só que estava começando a entardecer e o sol querendo, se pôr. E Josué queria terminar aquela guerra naquele momento, não queria deixar pessoas fugirem, para depois eles se levantarem e voltarem a guerrear novamente. Ele falou, não, precisam matar todos. E ele olhou para o céu e falou, Senhor, pare o sol, pare a lua. E Deus ouviu a voz de Josué, pessoal. O sol se parou. Sabemos hoje, pela tecnologia, que é a Terra que gira. Então a Terra travou, a Terra parou. Então, naquele momento, aquela pessoa que está escrevendo a história, no original, ele escreveu que o sol parou. Então, porque a Terra travou, a Terra parou de girar. Amém? Parou o sistema. E o sol ficou paradinho durante 23 horas e algumas coisas parado. Até o período que eles derrotassem e destruíssem todos os amorreus. E depois voltou novamente a funcionar. Amém, igreja? O sol parou e a lua ficou onde estava até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. Olha só, continuando a leitura. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jasar? O sol não parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro? Nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento de Gilgal. Pessoal, olha o poder. Você consegue ver o poder da oração? O que é uma enfermidade? O que é um desemprego? O que é uma luta financeira? O que é uma luta conjugal? O que é a sua dificuldade mediante a esse Deus que nós estamos dizendo tão grande, tão precioso, tão poderoso, a ponto de ouvir a voz de um ser humano mortal como eu e você, simples como eu e você, mas a qual, sobre um direcionamento, sobre um posicionamento, ele pediu a Deus que parasse o sol, estendesse o dia, e Deus ouviu e assim realizou. Então, qual é a minha e a tua dificuldade mediante esse Deus que servimos? Você consegue ter? Você consegue compreender? Amém? Consegue entender que servimos um Deus magnífico, a qual sabe de todas as nossas dificuldades, necessidades, antes mesmo delas existirem. Amém? O salmista diz, antes mesmo de eu vir ao mundo, o Senhor já conhecia todos os meus dias. E todos os meus dias já estavam escritos, a palavra de Deus diz. Antes que você nascesse, o Senhor já te conhecia. O Senhor já sabe toda a sua história, sua trajetória aqui na terra. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. João 14, a partir do verso 12. Eu lhes digo a verdade, Jesus dizendo, tá bom? Através de João. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Olha o que Jesus está dizendo. Pois eu vou para o Pai. Ele iniciou um ministério aqui na terra. E Ele quer que eu e você vamos dar sequência. Que a gente possa dar sequência no que Jesus iniciou. Amém? Por isso que ele está dizendo que faremos as mesmas obras que Jesus fez e faremos ainda maiores. Porque Ele está conosco, o Espírito de Deus está em nós. Aquele que serve a Jesus, aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e anda fielmente na palavra, pessoal, tem o Espírito de Deus dentro de si. Jesus diz lá em João 17, Pai, assim como eu sou um contigo, eu sou um com eles. João 14, Jesus fala claramente, Pai, se eles obedecerem às nossas palavras, se ele obedecer à palavra, nós habitaremos dentro dele. É muito poderoso essas palavras. Só que as pessoas, muitas das vezes, por falta de conhecimento, por falta de leitura da palavra, não sabem, não tem nem noção do poder da oração. Não tem nem noção do poder da natureza divina que habita dentro de cada um que aceita Jesus. Amém? É isso aqui que a gente está vendo. Um homem orar e o sol parar. Elias orar, cair fogo do céu. Moisés orar e o mar se abrir.
Jesus, aonde ele passava, ressuscitava o morto, curava o enfermo, o leproso, fluxo de sangue, paralítico, cego. Pessoal, o poder de Deus que atua em nós é poderoso para fazer todas estas coisas. Mas por que não acontece mais isso, Fábio? Por que eu não vejo mais um paralítico sendo curado com frequência, um cego voltando a enxergar, uma pessoa que morreu, a gente orar e ela ressuscitar? Por que não vemos mais isso? Fé, atitude, oração. Pessoas verdadeiramente posicionadas, somente querendo viver o reino e não as coisas deste mundo. Aqui que mora o segredo. Lembra quando Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a minha justiça, e todas as demais coisas eu acrescento na tua vida. Então é você entender que você vive para o reino, você vive para a eternidade, você busca primeiramente o reino de Deus, a vontade de Deus sobre tudo e todos. Sendo assim, você se posicionou e você está apto a receber as instruções, as capacitações do Espírito Santo de Deus para você praticar estas coisas. Por que está escasso de pessoas que fazem realizações de milagres verdadeiros, genuínos de Deus? Porque tem muitas poucas pessoas que realmente estão se doando para a obra. Muito dificilmente a pessoa realmente renuncia o mundo para viver Cristo. Porque quando Jesus selecionou os 12 discípulos, ele selecionou eles para renunciar ao mundo e viver as boas novas de Jesus. Jesus escolheu o pescador, o cobrador de impostos, e falou assim: agora você não vai mais praticar o que você praticava antes. Você não vai mais viver por natural. Eu estou te chamando para viver o sobrenatural. Pedro, tu não vai mais pescar peixes, agora você vai pescar almas para o reino. Você está entendendo a importância do posicionamento e de uma vida de oração para você realmente ser um soldado de Cristo? Para verdadeiramente você ser uma pessoa, um vaso de honra nas mãos do Senhor para praticar, para executar o ministério teu chamado aqui na terra com excelência. Aonde o Senhor, através de você, cura o enfermo, traz ali a resposta sobre o necessitado, as portas sobre a vida de uma família necessitada, a transformação de uma nação, através do quê? De homens e mulheres posicionados, que têm uma vida de oração. Porque sem oração, igreja, ninguém resiste. Sem oração, ninguém sobrevive. Amém? Isso eu estou falando no termo espiritual, tá bom? Então, isso que nós estamos vendo que Jesus está falando, em verdade eu digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que Jesus fez. E Jesus fazia essas coisas extraordinárias, onde ele passava. Por quê? Porque ele vivia para o Pai. Ele não vivia para o mundo, vivia para o Pai. É muito lindo que quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que Jesus andava com os seus discípulos, daqui a um momento ele se separava dos discípulos, mas a Bíblia enfatiza e foca nisso. Jesus separou por um tempo para falar com o Pai. É necessário. Jesus, o próprio Filho, santo, justo, ele tinha necessidade, quando ele estava aqui, em forma de homem, como eu e você, de se separar e conversar com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, escuta bem o que eu vou falar. Quantas refeições você toma no dia para você manter o seu corpo de pé, para você não ficar doente, para você não morrer? Quantas refeições? De costume, não é um café da manhã reforçado para você começar a sua tarefa, o seu trabalho? Você não tem o seu almoço para você manter de pé o restante do dia? Você não tem um cafezinho da tarde ali que você toma um cafezinho, come uma bolachinha, um pãozinho para manter seu corpo, a mente? Daqui a pouco, quando você volta para casa, toma um banho, você não faz uma janta? Você não come uma janta, alguma coisa mais leve? Olha quantas refeições você tem para manter o corpo, que é natural. E agora, quando a gente fala sobre o espiritual, quantas das vezes você se separa para conversar com Deus? Quantas das vezes você ajoelha, você vai lá conversar com o Senhor, vai abrir teu coração, vai falar das tuas necessidades, vai pedir perdão ao Senhor de todas as coisas que você tenha feito de errado, ou nem sabe que fez, mas provavelmente fez. Quantas das vezes você se separa para agradecer a Deus? Quando você senta e você vê um prato de comida na tua mesa, que na verdade muita gente está passando necessidade, você agradece ao Senhor? Você agradece pelo pão de cada dia que o Senhor põe na tua mesa, na tua casa, na tua família? O que teu filho tem para comer, você agradece todos os dias pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta? Você agradece ao Senhor? Quando você acorda, você faz a oração falando: Senhor, entrega o meu dia nas tuas mãos, abençoa o meu dia. Por que o mundo está vivendo esse terror? Primeiramente porque é propósito, está escrito na palavra de Deus que o mundo viveria. Mas por que tantas famílias hoje estão sofrendo? Porque não tem mais os propósitos de Deus dentro dos lares. Hoje poucas pessoas realmente agradecem ao Senhor e iniciam seu dia apresentando a vida para Deus. Poucas pessoas hoje, eu vejo um filho, um neto chegando: pai, me abençoa. Deus te abençoe, meu filho. Vó, me abençoa. Deus te abençoe, meu filho. Não se vê mais.
Parece que era uma cultura passada, na verdade. É uma coisa que se passou, uma coisa que agora é antiquada, agora é uma coisa obsoleta. Não, pessoal. Isso nunca deveria ter morrido. Nunca deveria ter se esquecido. A palavra de Deus dentro dos lares. Ensinar o filho desde pequeno que existe um Deus que é poderoso, que é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Josué. Pessoal, é o mesmo Deus. Ele não muda. Amém? Então, por falta da oração, as pessoas hoje estão se esquecendo. Jesus disse assim, quando eu voltar para a terra, será que eu acharei fé mesmo na terra? Porque o povo está frio. O povo hoje só pensa, né, no seu eu, só pensa no dia de amanhã, que eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar uma casa, um carro, eu tenho que viajar. As pessoas só pensam nisso hoje em dia, infelizmente. Eu posso generalizar porque a grande massa pensa assim. Poucas pessoas realmente estão mantendo firme através da palavra, que é o quê? Uma vida de oração, uma vida de santidade. E é o que Jesus está dizendo. Aquele que obedece a minha palavra, esse é o que me ama. Jesus diz isso muito em João. Em João 14 ele fala 3 vezes. Aquele que obedece às minhas palavras, esse me ama. O que obedece os mandamentos é o que ama o Senhor. E a palavra para mim hoje e para você, para mim e para você, nós obedecemos verdadeiramente ao Senhor? Somos praticantes do que a palavra de Deus nos ensina verdadeiramente? Não é 99%, é 100%. Você pratica a palavra de Deus 100%? Amém? É isso que nós temos que pensar. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui em João. O poder da oração não vem de nós, pessoal. Não vem de nós. O poder está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Jesus que responde à oração e realiza o impossível na minha vida e através da minha vida nas pessoas. Amém? Então, mais uma atenção que você tem que ter aqui a respeito da oração. A oração é um pedido a Deus. Amém? É uma conversa que você está tendo com Deus. A oração. Então, ela não é uma exigência. Senhor, eu quero, você tem que me dar. Não é uma exigência. Não é assim que funciona. Amém? Jesus atende a oração quando está dentro do propósito dele. Quando realmente isso vai glorificar a Deus. Pessoal, se não é para a glória e para a honra do Senhor, para a edificação da tua vida, você acha que Deus vai te dar? Se uma pessoa é soberba, só que sabe de dinheiro, ela fica pedindo dinheiro para Deus, você acha que Deus vai abençoar ela com dinheiro? Claro que não, é para perdição. Com pouco ela não consegue ter domínio, imagine sobre o muito. Você está vendo? É lógica. Então, pessoal, é isso que nós temos que aprender através da palavra. Vamos lá, para não se estender muito? Mateus 21, eu quero ler para você a respeito do que Jesus ensina. Jesus fala aqui em Mateus 7, a partir do 18. Vou pular, vou direto por 21, versículo 21. Olha só o que Jesus diz. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira. Que ele passou sobre a figueira, não tinha fruto, ele amaldiçoou ela e ela secou e morreu. E os discípulos perguntaram por que disso. Então Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com esta figueira. E muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte, quem já passou e já viu um monte grande? Um monte, certo? Às vezes até o terremoto não consegue derrubar, não é verdade? Você vai dizer para este monte, levanta-se e atire-se no mar. E isso vai acontecer. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Amém? Olha o poder da oração. Jesus está fazendo a menção, uma linguagem figurada, para você ter um pouquinho da dimensão do que significa e do poder da oração. A ponto de você falar para o monte, levanta-se e se jogue sobre o mar. E o monte levantar e cair para o mar. Esse é o poder de uma oração para com Deus. Então, de novo eu vou perguntar para você, o que é a minha e a tua dificuldade? O que é o meu e o teu problema diante desse Deus tão grande? Amém? Mateus 7, oração eficaz. Olha o que Jesus ensina. Mateus 7, a partir do verso 7. Ele diz assim, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Glórias a Deus, olha o que Jesus está dizendo sobre a oração. É uma ação e um resultado. É uma ação e uma reação da parte de Deus. Se você pede para Deus, você vai receber. Se você procura a Deus, você vai encontrar. Se você bate sobre a porta para o Senhor abrir, Ele vai abrir. Amém? Nosso Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra diz. Então Deus não mente, a palavra é verdadeira.
Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Aquele que bate na porta, ela será aberta. Tudo que vocês procurarem em Deus, vocês vão encontrar. Todos que baterem, a porta será aberta. E todos que pedem, receberão. Amém? Então, igreja, faça valer a pena. Mude se tem que ser mudado. Transforme-se pela palavra de Deus. Busque a face do Senhor. Lá em 2 Crônicas 7,14, se não me falha a memória, diz assim: se eu me humilhar, se eu orar ao Senhor, se eu realmente me desviar do mal e ter temor ao Senhor, o Senhor vai, Jesus, o próprio Deus responde: eu ouvirei a tua oração, eu vou perdoar os teus pecados e eu vou sarar a sua terra, eu vou curar a sua terra. Se nós tivermos o quê? Humilhação diante do Senhor, oração, temor, desviar dos maus caminhos, e o Senhor vai trazer o quê? Resposta da nossa oração. Vai curar a nossa terra. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, pessoal, para terminar aqui, Mateus 6, 9 até o 13. Se você perguntar hoje, mas como que eu devo orar? O que eu devo falar para o Senhor? Jesus ensina o princípio da oração. Aqui não é uma reza, tá? Jesus não está querendo ensinar você a repetir o Pai Nosso. Por mais que você possa fazer uma campanha, mas o sentido, né, da profundidade e do princípio não é esse. O princípio é você entender o porquê que Jesus disse aquilo. Jesus diz assim lá na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, a partir do verso 9, ele diz assim: assim vocês devem orar. São princípios. Pai Nosso que estais aos céus. Pai Nosso que estais nos céus. Para quem que você deve orar? João, Maria, Pedro, Tiago. Pai Nosso. A Deus. Amém? Ele já resume aqui. Você quer orar? Pede direto para Deus. Pai Nosso que estais nos céus. Jesus não colocou nenhuma outra figura aqui. Pai Nosso. Deus Todo-Poderoso. Santificado seja o teu nome. Quem que é o único justo, santo, a qual, né, os anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos? Deus. Amém? Ele é sublime. Ele é o Todo-Poderoso. Deus. Ninguém mais. Santificado seja o teu nome, o nome de Deus, não é outro nome. Venha o teu reino. Olha os princípios. É o reino do homem? É a vontade do homem? É a dificuldade do homem? É a necessidade do homem? Não. Venha o teu reino, o reino de Deus, para a terra. Seja feita a vontade de quem? A tua vontade, ó Deus. Assim na terra como nos céus. No céu. Amém? O princípio que Jesus está ensinando. Para quem você deve clamar? Para Deus. Para quem que você deve suplicar? Deus. O que você deve pedir a Deus? O reino de Deus sobre a sua vida, a sua casa. E a vontade de quem que você deve aqui clamar primeiro? A tua vontade? Não, ela é secundária. Então a vontade de Deus seja feita, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Glórias a Deus. Então é o princípio da oração. Então quando você for fazer uma oração a Deus, quais são os princípios? O reconhecimento que Deus é poderoso. Então você tem que ser humilde diante da presença de Deus. Amém? Você tem que entender que é o reino do Senhor na sua vida, na sua casa. E você tem que entender que é feita a vontade de Deus em primeiro lugar, não a sua. Porque a minha, a tua vontade, muitas das vezes ela é pequena. Muitas das vezes ela é enganosa. Muitas das vezes ela é fútil. Muitas das vezes ela é pequena demais. Porque a vontade de Deus, ela é sublime. A vontade de Deus na minha, na tua vida, ela é perfeita. Então, sempre, seja feita a tua vontade, ó Deus. Amém? Glórias a Deus, pessoal. Essa é a palavra de hoje. Isso é o que nós temos que entender a respeito da oração. Amém? Uma oração com qualidade é literalmente isso daqui. Não é uma oração, sabe, na mesmice, sempre repetindo a mesma coisa. Não, você tem o fundamento, a profundidade, você entender os princípios da oração. Jesus deixa muito bem claro: olha, procurai primeiramente o reino dos céus e a justiça. E todas as demais coisas vai ser acrescentado na tua vida. Todas as demais coisas que o Senhor está dizendo aqui é tudo, igreja. É família, é trabalho, é dinheiro, é realizações, é sonhos, desejos, tudo. Tudo é secundário, igreja. Quando nós percebemos que realmente o Pai Nosso que foi ensinado para nós aqui: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. É você renunciar. Você está tendo entendimento do que está sendo dito aqui? É renúncia.
Não é a tua vontade que é primordial, é a vontade de Deus. Renúncia. Amém? E sendo assim, o Senhor vai realizar na tua vida todas as coisas. O Senhor tem o prazer de te fazer feliz. O Senhor tem o prazer de te abençoar em todos os âmbitos, seja ele espiritual, seja ele conjugal, seja ele material. O Deus Todo-Poderoso tem o prazer de abençoar. Mas se nós não tivermos posicionamento, se nós não tivermos maturidade, como que Deus vai nos abençoar com todas as coisas? Nós desperdiçaremos. Eu e você desperdiçaremos. Por quê? Porque não está maduro ainda. Ainda não está sincronizado com Deus. Então, por isso que em Tiago 4 diz assim, por que você não recebe quando você ora? Porque pede mal. Amém? Quando você está sincronizado em oração com Deus, oração é intimidade. Você tem intimidade, você passa a conhecer a Deus, Deus começa a se revelar a você, falar com você, seja em multiformas, visões, sonhos, diretamente, audivelmente, no coração. Deus tem multiforma de conversar com o homem. E quando você começa a ter uma oração de qualidade, você começa a buscar a face de Deus, Deus se revela. Porque aqui nós lemos, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Deus está dizendo para mim e para você. Então, se você não tem um costume, melhor se dizendo, né, um costume não, se você não tem a praticidade de buscar a face de Deus com frequência, se você não tem o desejo árduo no coração, sabe aquele desejo que queima de buscar a face do Senhor, comece a fazer isso, comece a buscar isso, amém? De início, a tua carne vai berrar para não fazer isso, mas você tem que andar pelo Espírito, como que Paulo ensina a gente andar no Espírito, igreja. Sendo assim, você vai passar a conhecer a Deus. O seu desejo por Deus vai ser aumentado cada vez mais, porque quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abre. E sendo assim, você vai ser alimentado pelo Senhor. Espiritualmente, você vai ficar forte e a sua carne vai ficar fraca. Sendo assim, você vai viver a vontade de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus e todas as coisas que você almejava antes, Deus vai cumprir no momento certo e oportuno na tua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus no seu e no meu coração. Que Deus te abençoe.